Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei de mim, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, especificamente nos versículos 9 a 13, que fala da conversão daquele que é o evangelista de hoje, São Mateus, chamado antigamente como Levi, e depois da conversão passa a ser chamado de Mateus. E mais uma vez estamos diante desta situação maravilhosa. Os fariseus, que se consideravam os puros e os santos. Eles se consideravam tão puros e tão santos que eles achavam que não deveriam se misturar com os pecadores. E ficam admirados com a atitude de Jesus e também dos discípulos, que se põem, que está junto com os pecadores. Aqui tem uma coisa muito importante, que nós precisamos tomar muito cuidado, de nós acharmos também que nós somos tão puros e tão santos que nós não podemos nem andar ou estar junto ao pecador. Uma vez uma pessoa me dizia que ela não ia na casa da mãe dela porque a mãe dela era de uma outra religião. Imagine você não ir na casa da sua mãe porque a sua mãe é de outra religião, como outras atitudes diferentes. A mãe e o pai que se mudaram de religião e agora não vão na casa dos filhos. Uma atitude totalmente farisaica. Já o comportamento de Jesus, junto com os seus discípulos, é totalmente diferente. Primeiro, claro, Jesus, Porque Jesus ele veio do céu. Jesus habitava lá no céu, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele vem à Terra com uma missão: nos arrancar das garras de Satanás. Porque quem nos leva ao pecado é o diabo. Mas claro, nós pecamos se nós quisermos. Entendeu? O diabo está nos tentando, tá? Constantemente nos oferecendo situações para nós pecarmos, para nós desobedecermos a Deus. Essa é a missão do diabo. Ele quer nos desviar totalmente do Senhor. E quando nós fazemos aquilo que ele manda, aí
nós entramos numa situação de pecado, de desobediência, e aí realmente o futuro para quem vive assim não será um futuro muito bom. Aquilo que já está proposto, decidido na vida do demônio, vai se tornar também na vida nossa, se assim nós o quisermos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele vem para nos tirar das garras de Satanás e nos colocar no lugar certo, ao lado dele, com ele, e para nós vivermos com ele para sempre. Por isso que Jesus está dizendo no final: quero a misericórdia. Isso é misericórdia de Deus. É essa chance que Deus vai dando diariamente. Eu vou até dizer assim, olha, milésimos e milésimos de segundo, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Deus usando da sua misericórdia, dizendo: volta, volta, volta. É hora de você voltar. E quantas vezes nós o desobedecermos, quantas vezes nós pedirmos perdão, ele vai nos conceder o perdão. Foi isso que ele fez com Mateus. Mateus estava numa situação muito difícil. Era um cobrador de impostos. Ladrão, roubava também. Mas Deus, ali na pessoa de Jesus Cristo, passa e diz: segue-me, e ele larga aquela situação de pecado que ele estava e passa a seguir Jesus. E essa atitude de Mateus, depois de ter convidado todos os pecadores públicos e também aqueles que faziam a mesma coisa que ele fazia, ele convoca uma festa ali, um jantar, provavelmente, e convida Jesus para Jesus fazer a mesma coisa com eles. Então, os fariseus não aceitam essa atitude de ver Jesus junto com os discípulos nos meio dos pecadores. Na cabeça dos fariseus, como eu acabei de dizer, Jesus estaria se contaminando. Não é nenhuma questão de Jesus estar fazendo as coisas que eles estariam fazendo, mas é que ter contato com esses tipos de pessoas seria contaminação. Jesus estaria se tornando um com eles, mas é totalmente o contrário. Jesus estava ali para tirá-los daquela situação. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, precisamos tomar muito cuidado. Muitas pessoas têm usado desta passagem do Evangelho para justificar o pecado, o pecador no sentido aquele que pratica o pecado, para justificar e dizer assim: tá vendo? Jesus veio para estar com os pecadores. E na cabeça de quem interpreta dessa forma que eu estou falando, e eu vou aprofundar mais, na cabeça deles é assim: Jesus está lá no meio dos pecadores, pecando junto com eles. É isso que está na cabeça. Vamos dizer, Jesus lá no meio das prostitutas, fazendo a mesma coisa que as prostitutas estariam fazendo. Não é nenhuma coisa que se fale, né? Dizer que Deus estaria fazendo uma coisa dessa, mas estou apenas dizendo para que você possa compreender melhor. Jesus no meio dos beberrões, aí Jesus bebendo com os beberrões, e em nenhum momento Jesus diz para os que bebem: olha, parem de beber. Não, Jesus vai estar dizendo para eles: dá para mim também que eu quero beber junto com vocês. Então interpretam
a misericórdia de Deus dessa forma. É Deus que, em vez de tirar a pessoa da situação de pecado, Deus se junta a eles e peca com eles também. Imagina, na carta aos Hebreus diz que Jesus, ele foi igual, ele é o homem perfeito, então significa que ele é igual aos seres humanos na sua natureza humana, claro, porque tem a natureza divina, mas ele deixa bem claro, menos no pecado. Então, se Jesus, ele está no meio de nós, ele não está no meio de nós para pecar junto conosco. Então é como se Jesus viesse do céu para dizer assim, olha, continuem pecando, continuem errando. Não, ele veio nos tirar. Jesus tirou Mateus da situação de pecado. Ele foi lá onde Mateus estava e tirou Mateus da situação que ele estava. Jesus foi na casa de Zaqueu, Lucas capítulo 19, e ele tirou Zaqueu da situação de pecado. Jesus não ficou ali com Zaqueu, com conversa mole, conversinha fiada, dizendo, não, eu não posso julgar o Zaqueu, ou senão eu não posso julgar Mateus. Não, deixa ele, Deus é misericordioso, Deus não vai levar em conta esse pecado. E foi deixando. Não, Jesus falou claramente para Zaqueu que ele estava errado. E Zaqueu tomou tino e disse, vou parar com isso. Vou devolver o que eu peguei dos outros. E vou dar 4 vezes mais. Mateus sai, encontra a salvação em Jesus Cristo e diz para Jesus, Jesus, olha, aquilo que o Senhor fez comigo, eu quero que o Senhor faça também com os meus amigos, os amigos do pecado, os amigos que viviam na lama do pecado junto com Mateus. Então Mateus sai da lama do pecado e agora convida Jesus para ir lá na casa dele, e ele convida todos aqueles homens para estarem lá, para Jesus também salvá-los. E aí dá para entender agora o finalzinho deste capítulo 9 de São Mateus, é o versículo 13. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Isso aqui as pessoas não falam. Aquelas que ficam justificando que Jesus é misericórdia, que Jesus veio para os pecadores. Aí tem aqueles que dizem, por exemplo, no evangelho até de hoje, está dizendo justamente isso, Jesus estava lá com os pecadores, mas eles não terminam o capítulo em si. De fato, eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores. Eu vim chamar os pecadores, ou seja, chamar os pecadores à conversão, chamar os pecadores à mudança de vida. Foi isso que ele veio fazer. E isso precisa ficar muito bem compreendido, senão, meus irmãos, se interpreta o evangelho precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos trazer salvação, interpreta-se do jeito e do modo que a pessoa quiser, ao modo da conveniência. Então, ao modo da conveniência ele veio para os pecadores, ele estava numa festa com os pecadores, e os pecadores estavam lá junto com ele, e não teve nada, ele não falou nada, ele entrou na onda junto com os pecadores, e é assim porque Deus é misericórdia. Não, meus irmãos, não foi isso que Mateus quis mostrar para os judeus quando ele escreveu, por inspiração divina, esse momento da vida de Jesus. Não foi isso que Jesus quis ensinar, da forma como se fala, essa interpretação errada. Não foi isso que os santos padres ensinaram, não. Não foi isso que Santo Agostinho ensinou, não foi isso. Não foi dessa forma que São João Crisóstomo ensinou. É só ver, é só pegar e ver
os sermões que eles fizeram. Jesus veio chamar os pecadores à conversão. Jesus foi lá e mostrou o caminho. Agora, claro, quem não quis, não quis. Quem quis continuar naquela vidinha, aí é problema de consciência de cada um. Mas ele veio salvar os pecadores. Você entendeu? Não vamos, meus irmãos, entrar nesta onda que o mundo está agora, não. E o mundo agora está assim, olha, liberou a geral. E quem liberou a geral foi Deus. Façam o que quiser, assim que o mundo tá. E ainda tem aqueles que a gente fica até meio duvidando, né? Aqueles que começam a dizer que Jesus veio para os pecadores, mas não veio mudar a vida de ninguém. Aí a gente põe até em dúvida, e aqui é até um julgamento de dizer, será que aquela pessoa não está vivendo aquilo e acha melhor ficar na tal misericórdia de Deus? Uma misericórdia que não muda ninguém? E ainda ensina errado? Ah, Santa Faustina, que falou muitas vezes que depois que o pessoal começou a ouvir a questão da misericórdia de Deus, muitos estão indo para o inferno, porque diz que tudo é misericórdia. Sim, meus irmãos, a misericórdia de Deus é neste dia, é hoje. A misericórdia de Deus consiste simplesmente em nos chamar à conversão. Muda de vida, Padre José Augusto. Muda de vida, Padre José Augusto. Larga isso, Padre José Augusto. Não faça mais isso, Padre José Augusto. A quem muito deu, muito será cobrado, Padre José Augusto. É assim que Deus está falando. E eu, nessa misericórdia de Deus, eu tenho que dizer, Senhor, diante da tua misericórdia, eu quero mudar. Eu não quero mais fazer isso. Vida nova, Senhor. Entendeu o que é? Aí Deus, na infinita misericórdia, diz, está perdoado, Padre Augusto, vida nova. Não é a misericórdia para continuar na vida velha. Ah, sim, eu sou misericordioso, sim. Pode continuar. Eu não vou levar em conta mais essas faltas suas, não. Se Deus não levar em conta essas faltas nossas, então, meus irmãos, para que ele morreu na cruz? Não precisava Jesus morrer na cruz. Era só nós continuarmos nesta vida velha, nesta vida de pecado, neste lamaçal. Eu me preocupo muito com esse tipo de conselho que se vive dando. Eu me preocupo muito com pessoas, autoridades religiosas que foram constituídas por Deus para ensinar a verdade e não estão ensinando a verdade, muitas vezes para ficar bonzinho e bonitinho com essa ou aquela pessoa. Aí fica bonitinho e bonzinho com essa ou aquela pessoa e fica feinho diante de Deus. Fica feio diante de Deus, mas fica bonito diante dos homens. Então recebe os aplausos dos homens, aí likes dos homens, mas é dislike de Deus. Mas como ninguém vê Deus, mas vê as pessoas, então fica aí, não faz nada, não diz nada, não leva ninguém à mudança. Meus irmãos, ninguém entra no céu sem mudança de vida. Tem que haver mudança de vida. Se nós olharmos o Evangelho, nós vamos encontrar isso. Os apóstolos tiveram que mudar de vida. Olha, São Paulo teve que mudar de vida. São Paulo não continuou com aquelas ideias farisaicas que ele tinha, não. Ele mudou tudo a concepção. Tanto que ele disse que ele tinha em conta como esterco tudo que ele tinha aprendido antes.
Muito cuidado, meus irmãos. Mais uma vez eu vou dizer para vocês: catecismo na mão, Sagrada Escritura nas mãos, os ensinamentos dos santos padres nas mãos para quê? Para se estudar e trazer para o coração, para a cabeça. Usem a inteligência e cuidado com essas ideias que não são novas, são velhas. Essas ideias que vêm do inferno. Quando a pessoa justifica o pecado do outro, dizendo assim, e quem sou eu para ficar julgando essa ou aquela pessoa, interpretando de forma errada para continuar no erro, meus irmãos, me desculpe, isso não vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.